Olá, meus amores. Hoje vamos dar início a mais uma aula de português estudando a língua. Linguagem formal e linguagem informal. Qual é a diferença entre elas? Vamos compreender um pouco sobre esses tipos de linguagem, né? Formal e informal. Geralmente, escolhemos a roupa que vamos usar para um local que iremos, né? Ou para a praia, para a piscina, para o aniversário, enfim. Que tipo de roupa você escolheria ou você escolhe para ir à praia ou à piscina? E como se veste quando vai a um casamento? São roupas diferentes, adequadas a cada situação, não é mesmo? Bom, da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação em que nós estejamos. Ou seja, com que vamos falar, com quem vamos falar e com que objetivo também queremos. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma linguagem mais espontânea, mais natural, que é utilizado por todos naquele momento, né, naquele grupo. Né, que é usado para falar com alguém desconhecido ou com quem não temos também intimidade. Né? É uma linguagem mais solta, como nós podemos dizer, mais natural. Vamos agora estudar as diferenças entre as linguagens mais séria e uma linguagem mais descontraída. Ou seja, aquilo que a gente estava vendo antes, linguagem formal, linguagem informal, tá? Aqui abaixo a gente vai ver um texto, tá bom? Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisava enviar um bilhete ao colégio para informar sobre a sua ausência. Vamos ler agora os bilhetes abaixo e ver a diferença, como ele relata a situação ocorrida por Carlos para cada tipo de pessoa, tá? Aí a gente vai perceber a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. Bem, os bilhetes são esses dois. A gente vai fazer a leitura de um por um para você ver a diferença do bilhete 1 e do bilhete 2. Bilhete 1. Vamos ver. Veja só como é que ele se relata nesse bilhete 1, viu? Bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano, A. Não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje, levarei o atestado médico para justificar as faltas. Anteciosamente, Carlos Machado de Souza. Viu como foi escrito o bilhete 1, né? Agora vamos para o bilhete 2. Vamos lá para o bilhete 2. E aí, beleza? O Carlinhos está zincado. Pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar aí a galera? Quando puder, eu levo o atestado. Abraços, Beto. Perceberam a diferença entre o bilhete 1 e o bilhete 2? Essa também é a diferença entre a linguagem formal, que está relatada no bilhete 1, e a linguagem informal, relatada e escrita no bilhete 2. Essa é a diferença entre as linguagens. A formal é uma linguagem mais séria, mais adequada à pessoa na qual se fala. Já a linguagem informal é uma linguagem mais descontraída, mais aberta, mais popular, que é utilizada para os colegas e etc. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir as normas padrão da linguagem, dizemos que ela é uma linguagem formal, né, mais formativa. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída, mais natural do seu dia a dia e procura seguir a norma padrão da linguagem, dizemos, quer dizer, é uma linguagem informal, aquela linguagem que os colegas usam uns com os outros, né? Que usam quando vão sair, quando vão se divertir, se descontrair. É uma linguagem mais informal, mais direta entre eles, né? E não entre alguns setores da formalidade. Lembrando a vocês, né, que a linguagem formal, ela procura seguir uma regra, umas normas padrão da nossa linguagem mãe, português. Já a linguagem informal, ela não procura seguir essa regra padrão, né? Ela é diferenciada também nesses termos, tá? A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo,
pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da nossa língua. Em um momento do texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a língua dele é predominante formal ou predominante informal, de acordo com o que seja utilizado dentro de um texto, né? A gente pode dizer que ele possa ser predominante formal ou predominante informal. E, através disso, a gente também pode dirigir para quem foi também escrito aquele texto. Se foi para a juventude, para a galera, né, para os meninos, ou se foi para uma classe mais, como eu posso dizer, uma coisa mais formal, mais empresarial, né? Como uma carta de pedido de emprego, uma carta para algum político, algum senador, desses termos, né? Você vai usar uma linguagem mais formal e não informal. Gírias, vamos conhecer, vimos a linguagem formal e a linguagem informal. Gírias, pessoal, é um exemplo de linguagem informal. Lembre-se, gíria é exemplo de linguagem informal, tá? Vamos lá. Você viu que no bilhete 2 da página 26 foram utilizados termos como zicado, sem chances e galera. Esses termos são utilizados por qualquer pessoa. Eles são exemplos de palavras que surgem em determinados grupos. Vamos entender como isso acontece. Observe as cenas abaixo. Em seguida, vamos responder as questões, mas vamos lá observar as cenas. E aí, pronto para dar um rolê de bike? Antigamente, os cantores eram supimpas. Hoje em dia, muitos são de araques. Tem que ser casca grossa para surfar naquele pico, viu, cara? Pois é uns tipos de linguagens que estão utilizando diferente. Você pode ver as gírias em cada cena. Vamos para a última. Essa mina tem base. Olha lá, tá apavorando nas manobras. Uma linguagem mais diferenciada que às vezes até a gente não perceba, mas é utilizada em determinados grupos, né? Como esses skatistas aí, né? Essa menina tem base, olha lá, tá apavorando nas manobras, né? Que é no estilo dela andar skate, nas manobras que ela faz. Todas aquelas cenas com aquelas letras em destaques que nós vimos são conhecidas e são chamadas de gírias. Mas afinal, o que são gírias? Gírias são palavras ou expressões informais. Quando a gente fala de informal, a gente está falando de informalidade, linguagem mais solta, mais descontraída. Então, como eu disse para vocês, gíria é um tipo de linguagem informal, se vocês estão lembrados, tá? É só para revisar. Criada por grupos de pessoas com características em comum. Quando eu falo características em comum, são aqueles grupos de diferentes setores, né? Mas a gente pode dizer, os surfistas, skatistas, pescadores também, tem as gírias entre eles, né? E etc. Com o tempo, as gírias podem ser também utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do mesmo grupo que as criou. Pessoas que são modistas, que nós utilizamos no dia a dia, né? As modas. E hoje, com esse uso da internet, né, tão interligado tudo, as redes sociais, videogames, brincadeiras e etc., essas linguagens elas se espalham com mais rapidez, com mais facilidade, fazendo com que as pessoas se utilizem hoje de diversos tipos de linguagens informais, de gírias, de diversos setores. O surgimento e o uso de gírias e expressões mostram como nossa língua é viva e está sempre mudando. Estudar essas evoluções, essas variações, é uma maneira de compreender melhor nossa cultura e a diversidade da nossa língua portuguesa, como ela é ampla e como ela vai surgindo e se adequando a cada momento.